E aqui no estúdio a gente segue com o Ver Mais desta terça-feira, agora falando de saúde. O câncer de mama é o segundo que mais acomete as mulheres, mesmo sendo uma doença que pode ser prevenida ao longo dos anos. Por isso que o exame de mamografia é fundamental para um diagnóstico precoce. Para falar desse assunto, hoje eu recebo a médica mastologista Estela Edith. Estela, bem-vinda ao Ver Mais. Já apareceu aqui nas nossas telinhas, mas nunca ao vivo aqui no estúdio. E já nos conte, as mulheres precisam começar a fazer essa mamografia a partir dos 40? Ainda segue essa idade, tudo bem? Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sim, tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia quanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles continuam indicando a necessidade de fazer exames a partir dos 40 anos de uma forma anual. É anual, são todos os anos que precisam ser feitos. A gente sabe que o câncer de mama está chegando cada vez mais cedo, então em algumas situações a gente orienta que precisa começar um pouco mais cedo, principalmente quando tem uma história familiar de alguém que teve câncer de mama na família, mãe ou irmã que teve câncer de mama, a gente orienta às vezes começar um pouco, em torno assim, de 10 anos antes do diagnóstico da pessoa que teve o diagnóstico, né? Isso é importante, mas eu gosto muito de ter uma primeira mamografia como mastologista e radiologista de mama aos 35 e fazer exames, então, de 2 em 2, de cada 2, 3 anos, até os 40, depois anual a partir dos 40. Mas o ultrassom de mamas não faz mal a ninguém, né? Então, fazer um ultrassomzinho a partir dos 25 é bem importante também. E essas mulheres que já têm casos na família, elas fazem a ultrassom, a mamografia, qual é o exame? A partir dos 40 anos, sempre fazer mamografia como exame de rastreamento, o primeiro exame para essas mulheres e posteriormente o ultrassom como um complemento. Se ficar na cabeça de todo mundo que o ultrassom é complemento, eu já saio muito feliz daqui. Muito bem. E a questão do uso de prótese, o famoso silicone que a gente conhece, ele pode afetar e acometer ainda mais as mulheres? Aumenta essa chance de câncer? Não, não é que aumente. Ele, às vezes, ele dificulta fazer o diagnóstico, porque a prótese, ela ocupa o espaço da mama e aí na hora que a gente vai fazer os exames, principalmente a mamografia, para a gente poder enxergar o parênquima mamário, a gente precisa fazer umas incidências especiais, a gente chama de manobras de Eklund. São manobras que a gente tira a prótese e aparece basicamente o tecido mamário. Não que ela aumente risco, ela diminui a probabilidade de a gente conseguir encontrar. Então, às vezes, a gente precisa sim de ultrassom, em algumas situações até ressonância de mamas também para nos ajudar no diagnóstico. E quais são os tipos de câncer de mama que existem atualmente? A gente brinca que o câncer de mama ele tem nome e sobrenome. Então, a gente tem 4 tipos especiais: o luminal A, o luminal B, o HER supraexpresso e o triplo negativo. Todos são câncer invasivo de mama. Quando eu faço biópsia, eu recebo isso. É um câncer invasivo de mama. Bom, a partir disso, eu vou fazer um segundo exame chamado painel imunistoquímico. Ele vai me determinar o que eu tenho. Em algumas situações, em tumores com mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros, se eu tenho um tumor triplo negativo ou um HER supraexpresso, eu provavelmente vou começar com quimioterapia, porque eu vou aumentar a sobrevida e uma melhor qualidade de tratamento para essa paciente se eu começar com quimioterapia e não com cirurgia. Então, quando que eu posso entrar de cara tranquilo com cirurgia? Nos tumores luminais A e B, principalmente se eles forem tumores menores, menos de 2 centímetros. Essa é a nossa busca, sempre chegar antes. Quanto mais precoce a gente chegar, mais chances a gente tem de um tratamento menos agressivo e um tratamento, uma maior chance de sobrevida para o paciente. E tem pessoas que comentam, eu encontrei um nódulo no seio, nódulo tipo 1, tipo 2, tipo 3, esse nódulo já é um câncer? Na verdade, o que a gente está falando são os critérios BIRADS. Na radiologia, a gente utiliza, do 0 ao 6. Para a gente fazer, no ultrassom de mamas, a gente pode ter BIRADS 0, BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, 4 e 5. A partir do BIRADS 4, sempre biópsia. No BIRADS 3, eu tenho menos de 2% de chance de ser um câncer de mama, então eu posso fazer o meu acompanhamento de 6 em 6 meses. Agora, se ele é palpável, a indicação normalmente é biopsiar mesmo assim. Então, quando elas falam isso, é pelo critério BIRADS que foi utilizado no exame de ultrassom que elas fizeram. Agora, quando elas falam que é tipo 1, 2, 3, às vezes também é o grau do tumor, da histologia do tumor. Mas daí ele entra de novo naqueles 4 tipos de tumores que a gente tem. A histologia é uma coisa e o painel imuno é outra. Estela, a gente fala muito do câncer de mama em mulher por questão que é o público que mais atinge, mas o homem também pode ter o câncer de mama. Qual é a diferença do homem para a mulher? A principal diferença é que normalmente os homens eles fazem um diagnóstico mais tardio.
Por quê? Porque não se espera que no homem tenha. A chance de ter câncer de mamas em homem corresponde só a 1%. É baixa, é pouco. Só que o que eu tenho percebido, Estela, nesses últimos anos? Eu sou mastologista há 26 anos, né? Então, o que eu percebo? Que houve uma mudança na mama masculina. Os homens hoje que estão fazendo mais uso de hormônio, estão fazendo academia, mas se bombam mais, eles eles acabam colocando no corpo deles o hormônio feminino. E aí o hormônio feminino faz a mama crescer e aumenta às vezes o risco dessas células crescerem de uma forma não perfeita e se transformar num câncerzinho. Então, qual é o problema de ter um câncer de mama em homens? A maior dificuldade mesmo é o diagnóstico tardio. Então, sempre que perceber que tem algo de diferente, palpar a mama, sentir que tem algo diferente, procure ajuda, vá fazer um exame. Pode serem feitos ultrassom, mas a mamografia é fundamental. A mamografia pode ser feita em homens. É uma incidência especial que a gente faz, mas ela é fundamental para nos ajudar no diagnóstico. Estela, muito obrigada mais uma vez aí por nos ajudar com esse assunto e fica assim um alerta, né? Homens e mulheres aí sempre se tocarem qualquer coisa procurar ajuda médica. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre uma coisa tão importante quanto o câncer de mama. Muito obrigada.